Esse nosso Deus que nos cuida, nos guia, nos sustenta, esse é o nosso Deus. Tem um texto que eu gosto muito, não vou explaná-lo, mas eu gostaria apenas de começar lendo ele, está lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero só ler esse texto antes de ir para um outro texto. Na verdade, verei alguns textos hoje. Então, 2 Pedro, capítulo 1. Eu gosto muito do versículo 3 aqui, ele diz uma verdade muito profunda, muito importante, e eu acho que vale a pena a gente ler. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. E aí ele continua dizendo, então, que Deus, ele nos deu tudo que a gente precisa. Versículo 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a esta promessa, acrescentem a fé, e aí ele vai dizendo algumas coisas. Então, primeiro ele fala, Deus fez, daí depois ele fala o que nós precisamos fazer. Conte para mim aí, quanto tempo que você tem de caminhada cristã? 1 ano? Júnior, pensando em você, eu coloquei no meu esboço aqui 45, então é 50? Tá certo, Júnior? Quanto tempo você tem de caminhada? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Deixa eu fazer as minhas contas. Bastante tempo, o meu tempo. Quanto tempo que você tem? E é interessante, né, que apesar do tempo de caminhada, a gente ainda tem coisa que precisa mudar na nossa vida. Eu fico imaginando, né, não seria legal se a gente, quando começasse a caminhada cristã, tudo que precisasse mudar, mudasse assim? Imagina que legal que ia ser. Eu lembro uma vez, eu em crise na adolescência, fui conversar com meu pastor e falei, estava chateado, triste, falei, por que Deus não me transforma igual fez com a água e o vinho? Era água, Jesus fez assim, virou vinho na hora. Ia ser tão bom. Aí ele falou, mas com pessoas, Deus fez em processos, ele me disse. Ele falou assim, Moisés, Deus foi começar a usá-lo aos 80. Se Deus for começar a me usar com 80 anos, falta um tantinho ainda. E usou ele apenas 40 anos. Ele viveu 120. Então, apenas 40 anos que ele foi usado. 80 foi só Deus trabalhando nele. Sabe aquele texto que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na tradução da NVT, lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. O problema é que muitas vezes parece que a gente está vivendo a vida velha. Veja, o texto diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tem uma nova vida teve início. Mas o segredo está bem no comecinho do versículo, né? Todo aquele que está, onde? Em. E o sufixo em, se não me engano, ele significa algo que tem a ver com estar dentro, inserido. Não é aquele que está do lado, não é aquele que pega na mão de Jesus, não é aquele que vem ao culto, não é aquele que fica na periferia do Evangelho, é aquele que está inserido. E às vezes o que me faz pensar é que às vezes nos falta poder para viver uma vida vitoriosa diferente. Às vezes está nos faltando poder. Quem aqui tem horta em casa? Alguma hortinha, qualquer coisa, um pé de cebolinha. Alguém tem cebolinha? Não tem como aqueles negócios de cheiro verde? Tem cebolinha, tem aquele outro negócio. Salsinha, porque sempre eles andam juntos, né? É a cebolinha e a salsinha. Gente, como que é um negócio que não é natural, né? Em casa a gente plantou um pé de frisales.
Meu pai plantou um pé de frisales. Frisales é aquele docinho de casamento que tem uma florzinha, que tem um negocinho amarelinho dentro. Chiquérrimo aquilo. Aquilo é uma delícia. Eu vou lá todo dia e colho lá minhas frisales ali, falo que vou vender por R$ 30 cada uma. É tipo isso, né? E aí a gente plantou lá os pés. Mas, gente, que trabalheira que é aquele negócio. E aparece uns bichos, não sei de onde, que eu olho para as folhas tudo comida. Eu olho para aquele negócio e falo assim, meu Deus do céu. Cultivar mato é a coisa mais fácil que tem. Mas a horta em si, como que é ruim? Por exemplo, nós temos outros frutos, né? Por exemplo, os filhos, né? Alguém tem animaizinhos. E esses frutos biológicos acontecem. Mas eu fico olhando para esse texto que a gente leu lá de Pedro. Ele está dizendo que nós precisamos acrescentar à nossa fé o domínio próprio, a esperança. E ele vai dizendo uma lista. Mas lá em Gálatas fala do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Ou seja, existem coisas que nós precisamos de transformação na nossa caminhada cristã. Existem qualidades que precisam ser absorvidas por nós. E eu fico pensando o que nos falta para ser transformados. Então, olha só. Eu vejo que, segundo o texto que a gente leu ali, tem a parte que Deus faz e tem a parte que nós fazemos. O que nós precisamos? Qual é a parte de Deus? O que Deus faz para que eu e você experimentemos transformação? O que Deus usa para você ser transformado, para que eu seja transformado? Primeira coisa que Deus usa a sua palavra. Deus usa a sua palavra. A primeira ferramenta que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, você lembra o que diz lá, Marcão? Toda a escritura é inspirada por Deus. Lembrou agora qual é o texto? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, o que o texto está dizendo é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa fazer sentido na nossa vida. Ela diz que ela é útil para o ensino. Você tem aprendido com a palavra de Deus? Ela é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que a gente seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Diz que tem uma história que um canibal se converteu. Aí ele estava sentadinho do lado do caldeirão dele, assim, lendo a Bíblia. E aí apareceu um estudioso e falou assim para aquele canibal, o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia. E aí esse estudioso zombou dele, você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras, você não tinha que perder o seu tempo com isso. Aí o canibal olhou para ele de cima a baixo e respondeu assim, Senhor, se não fosse por este livro, o Senhor estaria dentro do caldeirão. Esse canibal, ele experimentou transformação na vida dele por causa da palavra. A palavra de Deus modificou ele e Deus usa a palavra para nos mudar. Se nós não aplicamos a palavra, como que nós vamos ter transformação? Você já teve um desejo secreto de que Deus falasse com você? Você já fez essa oração? Deus fala comigo. E às vezes a gente pensa que Deus vai falar assim, varão, eis que te digo. E parece que é essa que vai ser a revelação de Deus para a gente. Deus pode fazer isso? Claro, pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que se eu quero ouvir Deus, eu leio a palavra dEle. Eu quero que Deus mude algumas coisas na minha vida, e eu quero que Deus me ajude a ser um funcionário melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, mas eu não olho aquilo que Ele me ensina. Gente, as pessoas morreram por causa da Bíblia, e a Bíblia, ela é de uma certa maneira ignorada nas nossas casas. Quantas Bíblias você tem na sua casa hoje?
Eu lembro que antigamente ganhar uma Bíblia era um evento. No aniversário a gente ganhava uma Bíblia. E eu lembro assim que aquela Bíblia caminhava quantos anos com a gente, aquela Bíblia. E eu lembro que tinha pessoas que trabalhavam, faziam reforma de Bíblia. Nem sei se existe ainda reforma de Bíblia, mas eu lembro que as pessoas ofereciam isso e voltava aquela Bíblia nova, capa nova, as folhas que estavam soltas agora as coladas, e era uma beleza aquilo. Eu lembro que o pessoal vendia capa para a Bíblia durar. Por quê? Porque a Bíblia era um bem. Eu lembro que no Rio de Janeiro eles chamavam os crentes, falavam que a Bíblia era desodorante de crente, porque os crentes viviam com a Bíblia embaixo do braço. Tomara que tinha um desodorantinho junto, né, para não feder a palavra ali, né? Ia ficar esquisito. Mas Deus usa a palavra dele. A pergunta é: você tem lido a palavra? Você tem estudado a Bíblia? Você tem memorizado as Escrituras? Salmo 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. A gente quer vencer pecado, mas a gente não memoriza a palavra de Deus. Esses dias, no estudo que eu estou fazendo do Guerreiros, nós estamos num material que ele ajuda a gente a vencer diversas compulsões e vícios e tal, bem legal o estudo. E um dos versículos que nós precisamos memorizar diz assim: entre vocês não haja sequer menção de moralidade sexual. Menção. Não é apenas não haver imoralidade, que não haja nem menção, nem conversinha besta, nada. E aí eu lembro que eu estava vendo uma obra de arte assim, que é um stories ali, apareceu, era sobre Curitiba, era uma estátua, e eu lembro que eu fui fazer uma brincadeira com a Ana sobre aquilo, mas não precisava, era besteira, era bobeira. Aí na hora eu lembrei desse versículo: não haja entre vocês nem menção, nem boberice, nem bobagem. E aí eu lembro que eu segurei o que eu ia dizer, era para Ana, para minha esposa, não era nada obsceno, mas era uma fala de duplo sentido, bobeira, porque eu lembrei da palavra. Nós precisamos ter a palavra, e Deus vai usar a palavra, mas Deus vai usar o Espírito dele também, porque isso faz parte do que Deus faz. A segunda ferramenta que Deus usa é o Espírito. Lá em Romanos 8, 9 e 11 diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Ou seja, quando nós estamos sob o domínio do Espírito, a carne vai perdendo o controle das nossas vidas, e Deus sabe o quanto nossas forças são poucas, e Deus vai nos fortalecer com o Espírito. O texto lá de Gálatas vai dizer assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas ele diz: o fruto do Espírito. Veja, aquilo que nós precisamos é o Espírito Santo de Deus que vai começar a agir em nós, e isso Deus deu. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus falando com você? Uma vez eu achei bem interessante, o pessoal estava conversando sobre essa ideia, né, do Espírito falar com a gente, momentos que o Espírito de Deus fala conosco e tal. E um dos momentos que o Espírito Santo fala com a gente é quando a gente apronta. E aí a gente sente uma tristeza. Mas na verdade o Espírito de Deus já nos fala antes de a gente aprontar. Vem aquela voz dentro da gente assim dizendo: não faz isso, não pega esse caminho, não fala isso, cuidado com essa pessoa, atenção com esse problema, dá uma atenção a mais ao seu filho. Deus, ele nos manda mensagens, e a gente tem um costume de olhar algumas coisas como essas e dizer assim: ah não, acho que é coisa da minha cabeça. A gente racionaliza aquilo, e a advertência veio, e depois dá ruim, e aí a gente fala assim: eu sabia que tinha que fazer, eu sabia, mas não fizemos.
A gente não ouviu. E o Espírito Santo de Deus está falando com a gente porque Deus nos deu do seu Espírito. Porque o objetivo de Deus é produzir em nós muito mais. Porque Ele quer nos tornar semelhantes a Ele. E Ele quer implantar em nós características que são dEle. E Ele vai usar do Espírito dEle. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, em nós, e fala através de nós, e age através de nós. É só a gente lembrar a profecia de Joel, que se cumpre lá em Atos. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu acho que era isso. Eu sempre esqueço quem é que tem visão e quem é que tem sonho. Se é o velho que sonha ou se é o jovem que sonha. Eu sempre esqueço esse pedaço. E as crianças? As crianças terão visões, os velhos terão sonhos. Mas o que está dizendo lá é que o Espírito Santo, em Joel diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas lá em Atos, quando vem o dia do Pentecostes, Pedro ele relembra essa profecia e diz, hoje se cumpriu. O Espírito Santo ele não virá mais, eu não preciso cantar, vem Espírito. A gente canta de forma poética às vezes, mas o Espírito ele já está acessível, porque nós somos selados com o Espírito Santo na promessa. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Não existe conversão sem o Espírito Santo. Então você é salvo através do Espírito Santo agindo em você. E o Espírito Santo, lembra daquela música antiga? O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, e vai dizendo, lembre-se, você é um ser, você é alguém. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos alcança. Deus usa a sua palavra, Deus usa o Espírito para nos mudar, e Deus usa as circunstâncias. A maneira ideal de Deus nos transformar é usando a palavra dele. Mas ele também vai usar o seu Espírito. Mas a gente é teimoso. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui não, tá? Mas você levanta no teu pensamento aí. Quem de vocês aqui é teimoso? Os teimosos dá 2 piscadas, eu não vou olhar. Aí a pessoa é tão teimosa que ela fala, vou dar 3, porque ela é teimosa. Veja, Deus vai utilizar as circunstâncias porque Ele está querendo nos mudar através da sua palavra, Ele está querendo mudar com a ação do Espírito dEle, mas de alguma maneira nós somos teimosos e Deus vai precisar usar circunstâncias para te alcançar. C.S. Lewis diz que Deus sussurra em nosso prazer, quando está tudo bem. Aí Deus fala com a voz suave, te amo meu filho, te amo minha filha. Mas quando nós estamos no sofrimento, Ele grita. Normalmente uma situação dolorosa nos chama mais atenção para Deus do que uma situação de alegria. Quando dá ruim, você dobra o joelho. É impressionante. Alguém esses dias me falou isso. Pastor, ela me contou um monte de desgraceira na vida. Um monte. Mas no final ela disse, mas pastor, o senhor sabia que tudo isso está me aproximando mais de Deus? Eu não falei nada, mas na hora eu pensei assim, puxa vida, né? Isso acontece com todos. As dificuldades, parece que é Deus dizendo, filho vem, mas é uma chacoalhada que a gente toma. Romanos 8, 28 e 29 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante que Deus, nesse processo, Ele vai utilizando circunstâncias. E não importa quem provocou essa situação, Deus vai agindo. Por exemplo, com frequência atraímos problemas por causa das nossas decisões erradas e pecados. Então Deus vai usar as nossas decisões erradas para nos alcançar.
Outras vezes, nossos problemas são causados por outras pessoas. Apareceu um infeliz no nosso caminho, ou uma infeliz, que provocou mal na nossa vida. Deus vai usar isso também. E às vezes o próprio diabo provoca situações terríveis, como fez com Jó. Mas não há circunstância na vida com a qual nós não possamos aprender, se tão somente nós tivermos uma atitude correta. Provérbios 20:30 diz assim: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. É interessante que as experiências dolorosas, elas nos fazem mudar de atitude. O castigo físico elimina o mal, essa disciplina purifica o corpo. Quando a gente sente na carne algumas coisas, parece que a gente diz: nunca mais eu vou pegar esse caminho. Nunca mais. Por quê? Porque aquela situação ela vai me empurrando em direção oposta. Veja, eu não disse que Deus fez o mal para você. Mas o que eu estou dizendo é que se o mal vier, a pancada vier, Deus vai usar essa situação, porque Ele não desperdiça as nossas dores. Ele vai usar as circunstâncias para nos mudar. Eu lembro quando eu comprei um sapato bonito. Não, comprei não, eu ganhei. Era um sapato bonito, gente, mas era bonito aquele sapato. Mas ele me doía na parte de cima do pé, no peito do pé, sei lá como que é o nome disso. Ele doía em cima, tinha alguma coisa, e eu colocava band-aid, eu coloquei... O sapato era bonito, eu queria usar aquele sapato. E eu lembro que eu usei ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que eu desisti de usar. Porque a dor, a circunstância, fez com que o meu hábito mudasse. Tem gente que vai insistindo no erro. E as coisas estão dando errado, estão dando errado, estão dando errado. E Deus está dizendo: para com isso, para com isso, para com isso. E a pessoa insiste, mas essa dor, ela precisa ser abandonada. A Bíblia diz que devemos ser humildes e o Espírito vai nos capacitar a isso. Mas se nós não nos humilharmos, as circunstâncias vão nos levar a humilhações. Deus pode utilizar cada situação em nossa vida para o nosso crescimento. É difícil isso, né? É difícil imaginar que eu vou precisar passar por dores. Mas muitas das dores que eu passo é como testes na minha vida, onde eu não passo e eu continuo insistindo no erro. E Deus quer usar aquela circunstância para que eu aprenda. O problema é que às vezes nós não estamos dispostos a aprender. Deus vai usar a sua palavra, Deus vai usar do seu espírito e Deus vai usar de circunstâncias. Mas qual é a nossa parte? Porque o crescimento espiritual ele não é automático. É uma questão de opção, de escolha. Não vai simplesmente vindo à igreja que a gente vai crescer. Não é deixando a Bíblia aberta no Salmo 91 lá em casa que as coisas vão ser resolvidas. Nós precisamos fazer algo. Primeira coisa que nós precisamos fazer, a nossa parte, nós devemos escolher os nossos pensamentos. Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Primeira coisa que nós precisamos cuidar é olhar o que eu estou alimentando o meu coração, como que está a minha mente. Alguém disse, você não é o que você pensa, mas o que você pensa, isso você é. Se você quiser transformar a sua vida, tem de transformar o padrão dos seus pensamentos. A Bíblia ensina que a maneira de pensar determina a nossa maneira de sentir, então isso tem que mudar. Por exemplo, você já se sentiu deprimido ou com depressão? Por que a gente se sente com depressão, muitas vezes? Porque a gente se sente deprimido. E por que a gente se sente deprimido? Porque estamos tendo pensamentos deprimentes. Muitas vezes a gente começa a pensar, eu escutei algumas histórias assim, a mulher está em casa de noite, o marido por algum motivo não chegou ainda,
está com os amigos jogando bola, ela começa a pensar, ele não me ama, ele não gosta de ficar comigo, ele não me quer. E o pensamento dela começa a gerar nela que sentimento? Qual é o sentimento que esse pensamento faz gerar? De ódio, de raiva, ou às vezes de insegurança, de incerteza. O pensamento vai fazer ela ter o sentimento. O sentimento vai fazer, se ela tiver o sentimento de raiva, de ódio, qual é o sentimento? Vai gerar qual ação? Assim que ele chegar, o pau vai quebrar em casa. Ele não sabe o que está acontecendo, mas na cabeça dela aconteceu tudo. Veja, foi o padrão de pensamento. O mesmo acontece com a ira e com outros sentimentos. Tudo começa aqui. O que eu penso vai determinando e isso vai acontecendo. Mas qual que é a ideia disso, de mudar o pensamento? É porque nossa vida, gente, é como a gente colocasse, vamos pensar num barco, numa lancha, no piloto automático. Está no piloto automático indo numa direção, está indo para o sul, está no piloto automático. E aí a pessoa, ela fala assim, não, eu quero ir para o norte. E aí ela vai pegar no volante da lancha, sei lá o que tem em lancha, né? Se é volante, guidão, o que é aquilo, né? No timão ali, vai pegar e ele vai virar com força para ir para a região oposta. Mas ele vai ter que ficar segurando. Por quê? Porque como está no piloto automático, assim que soltar, automaticamente vai voltar para a direção que estava programado. É assim a nossa vida. Nós temos pilotos automáticos instalados na gente. Inseguranças instaladas. Situações que estão instaladas. Então você faz uma força para largar um vício, para mudar um palavrão na sua vida, sei lá, para vencer algo, você faz um esforço. Assim que você para de lutar, volta para o automático. Porque o que tem que mudar é o padrão de pensamento. Porque se o pensamento não muda, todas as vezes que você para de fazer a força, você relaxa, volta para o automático. Por isso a nossa parte é lutar para que o nosso pensamento mude. Lá em João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós precisamos conhecer a verdade e os conceitos sobre Deus, sobre o que Deus pensa de mim, quem eu sou para Deus, quem é a minha família, quem sou eu na minha família. O meu padrão de pensamento precisa mudar. Isso vai mudar minha autoestima, vai mudar meu jeito de encarar a vida, porque mudou meu pensamento. No Salmo 1, vai dizer que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e ele vai dando um padrão ali, como nós temos que, feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores, e ele está dizendo que essa pessoa, ela vai escolhendo, porque pensamentos que nós temos, eles foram plantados na nossa mente de acordo com as relações que nós vamos tendo. À medida que nós mudamos relações, à medida que eu mudo o que eu vejo, o que eu assisto, à medida que eu mudo o que eu leio, meus pensamentos mudam. Eu lembro de uma época onde várias pessoas começaram a ler aquele livro 50 Tons de Cinza. E eu lembro que aquilo foi uma desgraça, porque eu lembro que algumas pessoas casadas levaram para o seu casamento aquela ideia daquele livro. E eu lembro que, naquele período, o que houve de destruição de lares, e eu lembro que alguns não quiseram relacionar com o livro, mas quem estava preso àquele material teve muita dificuldade, e aí não conseguia mudar um padrão de pensamento. Em Filipenses vai dizer o que seja
o que seja de bom tom, de louvor, de agradável, de perfeito, de coisas de Deus, isso ocupe o pensamento de vocês. Esses pensamentos precisam ocupar a nossa mente. Se isso não acontecer, a minha parte não está sendo feita. Eu preciso, a minha parte é mudar meus pensamentos. Segundo, qual é a minha parte? Depender do seu Espírito. Eu disse em João 15:5, eu disse antes que Deus usa o Espírito dele. E eu preciso então depender do Espírito dele. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A segunda escolha que a gente tem que fazer é depender do seu Espírito. Nós não podemos produzir frutos por nós mesmos. Como eu vou saber se eu estou permanecendo em Cristo? Como eu vou saber se eu estou preso na videira? Como saber se eu estou dependendo do Espírito? Você está dependendo de Deus? Então você vai responder um testezinho para você agora, hein? Como que está a sua vida de oração? As suas orações demonstram a sua dependência de Deus. Sobre o que você tem orado? Seja o que for que você ore, isso é o que te mantém preso a Deus. Aquilo que você não ora é o que você está tentando fazer sozinho. O que você está tentando fazer sozinho hoje em dia que você não apresenta para Deus? A oração é o raio-x da nossa dependência de Deus. O segredo da dependência do Espírito Santo de Deus é estar em oração. Ore por suas decisões. O que você precisa decidir? Ore por isso. Ore por suas necessidades. Ore pelos seus interesses. Ore pelos problemas que você está enfrentando. Ore pelas pessoas que você vai encontrar. Ore pelas compras. Ore. Ontem de manhã eu tinha alguns gabinetes pesados para fazer durante o dia ontem. E ontem cedo eu estava orando antes de sair de casa. E eu orei especificamente por alguns atendimentos que eu faria. E um dos atendimentos, uma pessoa não crente, um discipulado que eu tenho feito. E foi muito difícil. A gente entrou em alguns assuntos bem pesados, assim, bem difíceis. E eu lembro que eu orando e pedindo Deus, dá graça. Nós demoramos, foi um estudo bíblico que demorou 3 horas. E a gente falando e a pessoa perguntando. E teve uma hora que, quando tinha 1 hora e pouco, né, eu precisava fazer outras coisas. Aí eu falei, então tá bom, então vamos orar encerrando, né? E aí eu orando, encerrando, e Deus falando, continua. E eu orando, então obrigado Deus por esse estudo. E Deus falando, continua. E aí na hora que eu terminei de orar, eu falei, você está com a sua agenda livre agora? E a pessoa falou, estou. Então vamos terminar esse material agora? Ele disse, vamos. A gente ficou 3 horas ali, mas eu só consegui aquilo, gente. E só a gente conseguiu chegar onde chegamos naquele momento, porque eu falei com Deus. Se eu tivesse na minha força, não daria certo, não teria jeito. Eu lembro de alguns gabinetes muito difíceis que eu já presenciei, alguns que eu já estive liderando, todos eles foi na graça de Deus. Quando a gente ora, nós começamos a ver o fruto se desenvolvendo na nossa vida. Você tem dependido do Espírito de Deus? Terceira situação que é parte nossa. Nós devemos reagir com sabedoria às circunstâncias. Além de escolher os nossos pensamentos e optar pela dependência do seu Espírito, nós devemos escolher como reagir às circunstâncias da nossa vida. Um judeu preso pelos nazistas, ele disse o seguinte: quando estive preso, me tiraram a identidade, tiraram a minha esposa, tiraram minhas roupas, tiraram até a minha aliança de casamento, mas ninguém pôde tirar a decisão de como eu reagiria perante essas circunstâncias. Nós não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos optar em como vamos reagir diante delas. Nós podemos controlar se uma experiência nos torna uma pessoa amarga
ou uma pessoa melhor. Quando você passou por determinadas experiências, você ficou amargo ou você se tornou uma pessoa melhor? Romanos diz assim, Romanos 5, 3 e o 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Paulo está dizendo que as situações, por mais difíceis que sejam, vão produzir um caráter melhor nas nossas vidas. Mas elas só vão produzir isso em nós, se nós tivermos a reação correta. Lembra de uma situação difícil que você enfrentou? Lembra de uma situação difícil? Isso te fez alguém melhor ou não? A questão está na nossa reação. Como Deus, Ele usa as situações para nos moldar e nos transformar. As circunstâncias, elas serão escolhas nossas. A escolha nossa, por que isso? Porque se é uma situação onde eu escolher o mal, escolher a amargura, escolher a tristeza, aquilo que poderia me transformar em alguém melhor, vai simplesmente me fazer com que eu me encolha. Mas aquela mesma situação pode fazer com que eu me torne alguém muito mais presente e ativo e bênção no reino de Deus. Deus quer produzir amor na nossa vida. Como Deus faz para produzir amor? É fácil, gente, a gente amar pessoas amáveis. Mas para Deus produzir amor em nós, muitas vezes teremos que lutar e ter pessoas difíceis na nossa vida. Conclusão. Eu não quero desanimar você não, tá? Mas as transformações, elas levam tempo. Elas levam tempo. Nós temos que lutar para não cair num marasmo. Quando a gente entra num estágio de inércia. Hoje eu fui lá no meu médico, que está fazendo um acompanhamento aí para eu ficar saudável. Fui lá. E eu entrei num platô. Fiquei naquele assim, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho, fica assim. Estou nessa fase terrível, ali onde você parou. E como é ruim. E eu fico vendo um monte de cristãos que eles pararam. Mas eu sei por que eu fiquei nesse platô. Porque eu entrei na fase que eu tinha que estar na academia. Não era mais só fechar a boca. Precisava de mais coisas. E aí o meu médico falou, olha, desculpa cara, mas você vai ter que se organizar. Vai ter que fazer. Tem alguém que disse para mim, pastor, para academia eu não vou não. Caminhar eu caminho, academia não. Veja, eu vou ter que fazer mais coisas. Tem a parte de Deus, Deus está fazendo algo na sua vida, e Deus quer fazer muito mais na sua vida. Mas tem a sua parte. Nunca é você sozinho. Entregue-se à leitura, memorização e meditação das Escrituras. Convide o Espírito Santo para reinar livremente na sua vida. Aceite as circunstâncias como parte do plano de Deus e que Ele o ajude a reagir como Jesus reagiria. E aí sim, nós vamos experimentar a verdade desse texto que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. E nós vamos viver uma nova vida, porque aí nós vamos estar de fato em Cristo. Pai amado, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor, pedimos, ó Deus, a sua misericórdia, a sua graça, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue agindo e falando conosco, que nós possamos perceber o que o Senhor faz para o nosso crescimento, Tua Palavra, Teu Espírito, as circunstâncias, mas que possamos também, ó Deus, fazer a nossa parte, ter nossos pensamentos transformados, buscar, ó Deus, viver o que a Tua Palavra nos ensina, depender do Teu Espírito e escolher como vamos reagir às circunstâncias, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.